Fala galera, tudo bem? Hoje estamos iniciando aí o nosso primeiro Pode Ser, meu grande amigo Josimar, engenheiro de produção, formado aí também em pós-graduação em gestão de pessoas, isso é muito legal. E o Josimar é uma das pessoas que eu mais admiro no mundo. Cara que estuda, cara que lê, cara bem conhecedor, eu gosto muito, é meu brother. Conheço ele aí, olha, posso botar quase uns 10 anos, a gente já trabalhou junto, temos bastante experiência. Foi ele que me promoveu várias vezes. E o Josimar tá vindo aí para bater um papo com a gente. Seja bem-vindo, Josimar. Obrigado, Fábio. Tamo aí, cara. Tamo junto? Tamo junto. Isso aí, vamos bater um papinho aí hoje, conversar, botar os assuntos em dias. Foi um prazer ter trabalhado contigo também, Fábio. Acho que a gente sempre ensina, mas aprende muito com isso também. E te admiro também, Fábio, tá? Não é porque tu estás falando aqui na minha frente aí que eu tô falando isso, mas tenho admiração pela tua busca pelo novo, pela tua... correr atrás das tuas conquistas mesmo, tá? Tu não é um cara que se acomoda. Eu acho que isso é importante nos dias de hoje, porque o mundo está se modificando a cada momento, a cada segundo. Se a gente estagnar e ficar pensando que está tudo certo onde a gente está, daqui a pouco pode não existir mais as oportunidades que a gente está vivenciando. E legal isso, Josimar, a gente até fica emocionado do outro lado, né, em ouvir isso. É interessante, às vezes a gente não percebe, né, a gente pode estar sendo referência para alguém ou em algum ponto desse jeito, opa, ele foi uma pessoa importante no meu trajeto, no meu caminhar. Isso é legal, a gente sempre possível, né, reconhecer isso. Eu fico feliz e tu gostou de ter trabalhado comigo e principalmente de eu ter gostado de ter trabalhado contigo. Para mim, meu Deus, foi fantástico, aprendi muita coisa, aprendo muita coisa contigo. Me admira muito os teus trabalhos que tu faz também, eu vejo ali que tu posta bastante coisa também. Eu acho legal, livros, né, tu gosta de ler. Então, cara, seja bem-vindo, fica super à vontade aí, tá? Beleza, já tô à vontade, cara. Tamo em casa. Já batemos um papo aí de 1h30. O Josimar chegou cedo e já tá 1h30 conversando. A conversa já foi, já era pra estar gravando já. Não, mas tamo aí, vamos embora. Ô Josimar, cara, deixa eu te conhecer. Eu te conheço, na verdade, né? Mas deixa o pessoal conhecer. Josimar, formado em engenharia de produção. Justo. Cara, como é que surgiu a ideia de ser engenheiro de produção? Tipo assim, isso era teu sonho? Pô, eu, menino, via meus pais e tudo, iria ser um engenheiro de produção. De onde surgiu isso, Josimar? Na verdade, cara, assim, ó, eu sempre tive interesse e a busca pela informação e pelo conhecimento, né? Que nem tu falou, eu sempre estou tentando buscar alguma atualização, algum conhecimento e alguma informação. Acho que isso é tudo na vida. Informação, isso vai te dar uma possibilidade diferente. A escolha do que tu vai seguir, do que tu vai ser, não é fácil, cara. Até porque tu tenta imaginar lá na tua vida as dificuldades que tu vai enfrentar na frente, o que vai te trazer mais benefício, o que não vai te trazer, quais as oportunidades, as portas que vão se abrir, mas na verdade isso ninguém consegue de alguma forma adivinhar o que vai ser no futuro. Sim. A gente acabou de comentar agora que as coisas se alteram todo dia, a gente tem que estar em busca do novo. Então, como decidir há 10, 15 anos atrás uma formação que tu vai fazer para ti, né? E então, assim, na verdade, eu estava engajado já dentro da minha carreira profissional ali no ramo metalúrgico, né? E eu sentia a necessidade dessa informação de processos, né? E tentar abrir portas para uma evolução na minha carreira profissional. Então, dentro das minhas pesquisas, eu achei que o que mais se encaixava para mim naquele momento, para abrir algumas oportunidades para mim na carreira profissional, era a engenharia de produção. Legal. Pelo fato de tudo que engloba a engenharia de produção, eu acho que foi muito assertivo para mim no momento da minha escolha. Tá? A engenharia de produção, ela te dá vários conhecimentos para dentro de um processo produtivo. Desde a parte de estrutura de processos, para te conhecer, estudar os processos, formular processos, melhorias de processos, te dá uma parte estrutural na parte de ferramentas de qualidade, né, aonde tu vais conseguir, dentro dessa tua elaboração de processo, atender requisitos de qualidade e tentar estar atendendo as necessidades do teu cliente, que nada mais isso, a qualidade nada mais é do que isso, né, atender os requisitos lá do teu cliente, tá? E dentro disso tudo também, lógico, a parte de segurança, que é um conteúdo bastante frisado dentro da parte de engenharia de produção, então tu conhece as normas de segurança, toda a parte de NR, a saúde dos colaboradores, a parte de legislação, a parte ética,
que a gente muitas vezes acaba esquecendo que isso existe, a gente vai pelo que a gente é, pelo que a gente naturalmente se expõe a ser, né? Ou que a sociedade impõe como uma verdade, mas isso também faz parte da grade de uma engenharia de produção. E então, assim, é uma grande diversidade ali dentro de informações que pelo menos abre, tu começa a saber que existe de uma forma diferente para te proporcionar uma pesquisa mais aprofundada sobre esses fatores. E a parte da gestão de pessoas também está englobada dentro da engenharia de produção. Porém, na minha avaliação, na minha percepção e até na minha conversa com os parceiros de profissão e os engenheiros de produção, a gente sempre chegou na conclusão de que a engenharia de produção ela é um pouco defasada na parte de gestão de pessoas. Entendi. Ela tem isso na grade, ela estuda, ela tem esse debate, né? A gente estuda um pouco a história da evolução humana dentro do processo produtivo, tudo, mas fica um pouco a desejar nesse sentido. Entendi. E isso, na prática também, no meu dia a dia, dentro eu trabalho como gerente de produção, né? Hoje tu lidera quantas pessoas, mais ou menos? Hoje, na média de umas 50 pessoas, direto e indiretamente. Legal. E então, nessa parte de gerência, de gestão, a gente sente muito essa necessidade de conhecer pessoas, de saber lidar com pessoas. Vou destacar um pouquinho a importância que eu acho que, Fábio, o quanto que é importante hoje um conhecimento na parte de pessoas, certo? Gestão de pessoas. Por que é importante? Hoje a tecnologia ela vem se desenvolvendo muito, né? A cada dia tu tens maneiras de produzir diferente, tu tens uma técnica de produzir diferente. Certo. A informação ela está disponível para qualquer um, para mim, para o meu concorrente, tá? Ela está muito fácil de se encontrar. Então, o diferencial competitivo de mercado hoje está mais voltado dentro do teu capital humano, que está disponível ali dentro da tua estrutura, tá? Que vai te dar um potencial diferente do teu concorrente, baseado nas informações que todo mundo vai ter no mercado. Né? Tu podes até ter alguma coisa diferenciada, alguma estrutura, a longo prazo a tua empresa ter um certo histórico, um know-how em um determinado produto, processo de fabricação, mas isso tudo vai estar migrado para dentro do teu capital humano. É legal isso que você está falando, Josimar. A gente fala do know-how, né, do conhecimento, né, de fazer o processo, de fazer o produto, mas é interessante, o know-how ele não está linkado a uma máquina, por exemplo. Vou dar um exemplo, que é uma máquina de laser, né, vamos imaginar assim. Por mais que ela horte exatamente o mesmo produto todos os dias, ela não faz isso sozinho. Ela precisa que alguém vá lá, faça um programa, e faça uma instalação, e bote a chapa lá e faça todo o processo. Às vezes, o programa está pronto, está tudo certo, mas às vezes aquele operador ele tem uma visão diferente. Opa, peraí, a gente fez assim e não deu certo. Por mais que no papel esteja tudo certo, o know-how daquele operador, ele conhece, não, se a gente deixar um pouquinho mais levantado, um pouquinho mais baixo, aí sim vai ficar perfeito. Então o know-how muitas vezes não está relacionado a um produto, a uma peça, a uma máquina, a uma engrenagem, mas sim o know-how é o conhecimento da pessoa propriamente dito, né? Perfeitamente, Fábio. Eu acho que foi exatamente nesse sentido que eu quis me expressar. Porque, assim, primeiro que a definição desses parâmetros, vamos dizer, em qualquer processo que seja numa padaria, numa metalúrgica ou no mercado, esses parâmetros, essas formas de trabalho, esse processo, primeiro que ele já foi definido por uma pessoa. Né? Alguém definiu, achou melhor que fosse daquela forma, discutido, pode ser numa equipe, pode ter existido um brainstorm, várias técnicas, mas foram pessoas que definiram aquela situação. Naquele momento, acharam que aquela seria a melhor maneira de agir. Mas depende daquela pessoa. A partir do momento que o teu capital humano é defasado, tu vai copiar aquilo para o resto da vivência do teu segmento. A partir do momento que tu começa a desenvolver teu capital humano, criar potencial e criar capacidade, aquilo começa a ser questionado. A cada dia começa a ser questionado. E hoje, com o avanço da tecnologia, cara, isso tem que ser questionado com muito mais frequência do que antigamente, do que no passado. Né? No passado, tu desenvolvia um processo, aquilo se tornava um processo por muito tempo. Por muito tempo, aquilo seria o melhor processo a ser efetuado.
Hoje a tecnologia vem trazendo, graças a Deus, vem trazendo muitos recursos e isso vai evoluindo a cada dia. Sim. Se tu não tiver pessoas preparadas, desenvolvidas para estar questionando esse processo, para estar evoluindo esse processo, tu vai ficar para trás em relação à competitividade de mercado. Tá? Então, por isso eu acho que é um grande diferencial aí do capital humano dentro das organizações de modo geral. Tá? Até tem uma frase que o pessoal costuma usar, né? E sempre atrás de um CNPJ, ele é composto por vários CPFs, né? CPFs. E é exatamente isso. Quando tu estás contratando alguém, até é interessante, eu sigo uma pessoa aí, um Flávio Augusto, um dos caras bem conhecidos, teve um time de futebol lá nos Estados Unidos, dono da WhatsApp, o Wizard. O cara é forte, assim, bem fera mesmo. E ele fala duas coisas bem interessantes. Primeiro, ele fala que estabilidade não existe. Então, assim, poxa, estabilidade existe? Ele disse e não. Independentemente do ponto que tu trabalha, não, minha empresa nunca vai quebrar. Ele disse estabilidade não existe. A pandemia é prova disso. Exato. A pessoa estava preparada para tudo, mas jamais ninguém tinha passado por isso até então, né? E não saberia como lidar com isso. Então, estabilidade, na teoria dele, não existe. Outro ponto que ele fala, cara, é essa questão do ter outros CPFs atrás de um CNPJ, é porque pessoas que estão ali do outro lado, propriamente dito. Às vezes tu precisa de um processo, mas a pessoa precisa estar sentindo pertencente àquele processo, ou pertencente àquela equipe, ou pertencente àquela empresa, para ele comprar a ideia daquele produto, daquele processo que precisa ser desenvolvido. Tu concorda com isso também, Josimar? Com certeza, Fábio, com certeza. E só reforçando o que tu falasse, até em relação à pandemia, por exemplo. A gente nunca tinha, acho que ninguém tinha vivido uma situação parecida com o que é a situação de hoje. E eu até vou reforçar que eu acredito que por mais que muitas pessoas vão dizer assim, não, agora a humanidade está preparada, melhor preparada para sobreviver a algo parecido com isso que a gente viveu ou está vivendo, né? Acredito que não, porque se isso acontecer de uma forma... Se acontecer novamente, provavelmente vai ser de uma forma diferente. Provavelmente vai ser com condições diferentes, por exemplo, de um vírus que vai se comportar de uma maneira diferente. Talvez até use, com certeza, algumas experiências que foram vividas agora, mas as condições do ambiente daqui a 50 anos vão ser totalmente diferentes. Exato. A exemplo do que já se viveu no passado, algumas considerado pandemias, né? Algumas gripes aí que foram letais, mas as condições eram totalmente diferentes. O deslocamento de uma pessoa para um lado do outro, um lado do mundo até o outro, era num tempo diferente, um time diferente, condições diferentes. Então a propagação que hoje teve essa pandemia é realmente pelas condições no ambiente que a gente vive, né? E vamos lá, o pessoal foi para o espaço agora e brincando, né, sem piloto, com o próprio tripulante aí conduzindo a nave e voltou. A gente não sabe o que vai ser daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos. Então, assim, as condições disso vai ser diferente. Eu acho que dentro de qualquer cenário ele se altera dessa forma. Dentro de um processo produtivo, dentro de qualquer organização, eles se alteram pelas condições que existem. E por isso que eu sinto que a parte de gestão de pessoas é tão ou mais importante, né? Até no meu trabalho de conclusão de curso agora, eu falei muito sobre a importância do capital humano dentro das organizações, né? E então, assim, a gente percebe que realmente a maioria dos especialistas estão entendendo como o capital humano como um dos fatores mais importantes hoje dentro das organizações, né? Eu não falei, né? Mas a minha formação, então por isso a minha busca na formação por gestão de pessoas aí, né? Que para mim é a justificativa, a gente conversou agora então em relação a essa importância do capital humano. E Fábio, tu tens conhecimento, também tens formação nessa área de gestão de pessoas aí, um coach, né? Acho que bem fundamentado no que a gente está falando. E acho que tu vais concordar comigo que é uma situação que não é fácil, né? A gestão de pessoas, ela traz um leque de dificuldades aí, que o mínimo que tu podes ter para ti ter uma condução melhor de pessoas, viver melhor em grupo, em equipe, é um conhecimento nessa parte de gestão de pessoas, né? Pelo menos para te saber de que forma agir, para tentar buscar recursos e saber para onde se direcionar, né?
E hoje eu acho que dentro das organizações está se iniciando um reconhecimento e começando a se perceber, né? Talvez algumas empresas um pouco mais avançadas nesse quesito do trabalho com a parte de gestão de pessoas, mas hoje eu acho que está começando a se dar um valor diferenciado nessa parte do capital humano, que talvez levou muito tempo para a gente entender isso. Sim. Pelo menos aqui no Brasil, né? Talvez na Europa isso já venha acendido esse alerta há um pouco mais tempo. Tanto é que a metodologia de trabalho, na maioria das empresas, é um pouco diferente, né? Sim, a gente tem muito mais regular, né? Muito mais normativo, enquanto pessoas não tentam se enquadrar dentro das normas, né? Certo. Normalmente a pessoa é mais flexível, sempre tem maneiras diferentes de atuação, né? No meu ponto de vista, eu acho que é extremamente importante esse cuidado, essa cautela na parte de gestão de pessoas, né, Fábio? Sim. É até interessante, isso é até clichê, o pessoal fala, né, muitas vezes. A pessoa ela pode ter o mesmo produto, ela pode ter uma estrutura muito similar, ela pode ter um prédio muito igual, ela pode trabalhar na mesma região, às vezes. Ela pode até ter o mesmo cliente, muitas vezes. Né? A pessoa pode comprar um produto do fornecedor A e do fornecedor B. E não ter diferença nenhuma em partes, né, do produto em si. Só que a pessoa que fez o produto no prédio A e a pessoa que fez o produto no prédio B são pessoas totalmente diferentes, com emoções, com aspirações propriamente dito, um momento que estava passando diferente. Isso ele é determinante para a gente poder gerir bem uma pessoa, né? E gerir bem uma pessoa, né, criar um bem-estar ali com essa pessoa, não é simplesmente ou unicamente dar um tapinha nas costas e dizer, ô, valeu. É muito mais isso, é tu se preocupar de verdade a pessoa. Pô, será que essa pessoa está bem? Será que ela se alimentou antes de vir trabalhar? Será que ela conseguiu chegar bem no local de trabalho? Será que ela está se sentindo confiante no negócio que ela está fazendo? Ou ela está passando por um momento totalmente instável emocional? E aí, como lidar com isso, né? Porque por mais que a gente tenha a questão da gestão de pessoas, muitas vezes a gente precisa apresentar um resultado, entregar um produto, fazer algo acontecer. E às vezes existe um pouco de conflito, né, entre essa gestão propriamente dita de pessoas e o produto que tu precisa muitas vezes entregar. Então é uma balança, né? É quando tu vai medir, poxa, como é que eu vou lidar com essa pessoa? Claro, a gente não entra no mérito do respeito, né? Respeito a gente tem que dar para todo mundo, independente de como for. Mas como eu vou gerir essa pessoa propriamente dita de uma forma positiva e cobrar resultados dessa pessoa? Sem parecer autoritário, né? Um líder mais agressivo, vamos dizer, né? Até o pessoal discute, existe vários tipos de liderança, né? Tem a liderança autoritária, democrática e tudo mais. Mas, cara, tu liderando 50 pessoas, basicamente 50 pessoas, e são de perfis, são de nível de escolaridades diferente, muitas vezes, como saber a dosagem de ser, às vezes, um líder autoritário, e às vezes precisa, não estou defendendo somente ser líder autoritário, mas usar uma característica muitas vezes e precisa. Perfeito. E muitas vezes também usar a parte do líder um pouco mais democrático, um líder mais situacional. Como é que tu lida esse tipo de ponto com pessoas diferentes? É assim, Fábio, eu acho que extremamente importante o ponto que tu falou de estar ligado às pessoas, de entender essas pessoas, de saber quem é essa pessoa que está do teu lado, né? Ele não é simplesmente um funcionário da empresa X ou da empresa Y. Existe uma vida atrás dessa pessoa. Sim. E essas vivências dela e a realidade do que ela vive influencia muito no que ela é dentro da tua empresa. Isso é fato, né? E acho que é importante tu tentar criar uma conectividade com essa pessoa, né? Eu até li esses dias que um dos fatores significativos aí para uma boa liderança eles consideram como a reciprocidade, né? Então, o que seria? Seria tu ser recíproco nesse sentimento, ou fazer com que a pessoa seja recíproca, né? Então, seria assim, tu estás te importando com a pessoa que está do teu lado, talvez ela se importe por ti, né? Ou pela condição que tu atua lá de liderança dentro daquela instituição, né? Então, assim, que a gente falou, não vamos nem entrar e discutir na parte de tipos de liderança, né? Liberal, democrática, né? Qual seria mais eficiente ou não, né?
apesar que autoritária já foi colocada como falha. Liberal já foi colocada como falha, né? Eu acredito que existe os prós e contras dos dois, né? É um balanço ali, né? Um balanço, um equilíbrio, mas Exato. muito para um polo ou muito para o outro, Os extremos sempre são complicados, né? Tu acaba sempre pecando demais em algum ponto, né? Ou tu tem pouco acompanhamento, ou tu força demais na tua linha de raciocínio, que provavelmente não vai ser sempre a certa, né? E então realmente essa preocupação com a pessoa que está ali do teu lado é algo que vai fazer diferença, né? Quando o teu liderado, quando a pessoa que está trabalhando contigo na tua equipe sente que realmente tu tens uma preocupação com ela, né? Então, isso vai se tornar um vínculo, né? Ela não tá acordando com ódio da tua pessoa para quando tu ir conversar com ela já ter uma rejeição nas tuas ideias, né? E a liderança, ela não é fácil, nunca foi fácil, e exige uma energia extrema para ter um interesse, no mínimo, de estar sendo um bom líder, né? Sim. E, assim, existem condições e condições, mas é fato de que no dia a dia a gente percebe que quanto mais conectado tu estás na pessoa, mais fácil de fluir. E, assim, o pessoal que está dentro do processo produtivo, ele sempre conhece mais do que o próprio líder daquilo que ele está fazendo. A gente precisa dar ouvidos, né? Saber escutar. É a linha de frente, né? Que é a linha de frente que está ali atuando naquele determinado processo. Então, a parte de saber escutar também é muito importante para a liderança, né? E isso é uma das dificuldades, porque normalmente a pessoa que está liderando, ela acha que conhece muito o processo, que tem muita informação, que a sabedoria faz parte dela. Ela chegou naquele nível por ter todo esse conhecimento, agregar isso, né? Exatamente. Normalmente, essa pessoa é uma pessoa considerada uma pessoa de sucesso. Se ela alcançou um processo de liderança, ela é considerada uma pessoa de sucesso. E muitas vezes ela tem que cuidar para não ter um ego muito elevado e não saber escutar os seus colegas de trabalho, né? Essa parte de saber ouvir, né, Fábio? Normalmente, assim, as pessoas têm a resposta para aquele problema, para aquela situação, mas elas também não sabem que tem. Então, às vezes, as perguntas são mais fáceis que as respostas, né? Através das perguntas, a resposta acaba vindo. E quando a determinada pessoa que está envolvida no processo entende que ela trouxe a solução, a satisfação e o envolvimento é muito maior, né? Se ela te deu a ideia, se ela forneceu aquela situação, ela vai ter um envolvimento, né, totalmente diferenciado para colocar aquilo em prática e fazer acontecer. Do que simplesmente tu impor uma situação e fazer com que aquilo aconteça. Teu monitoramento, a tua energia vai ser muito maior para que aquilo aconteça da maneira planejada. Agora, se a ideia vier em conjunto, pelo menos... A pessoa se sente pertencente a isso, né? Pertencente àquela ideia. A solução do problema, muitas vezes, né? Problema. Ela olha aquele problema ou aquela solução e diz, poxa, eu ajudei naquilo, né? Porque toda pessoa gosta de se sentir importante dentro daquilo que faz, né? E, normalmente, quer dar ideia e solução e até prefere que a ideia dela seja adotada. Então, o interessante é saber escutar e saber entender as informações que ela tem. E às vezes a gente sabe que a ideia não vem, a ideia não existe, a gente não consegue perceber. E tu vais ter que montar uma estratégia, uma linha de raciocínio, e aquela estratégia precisa ser seguida. Aí, nessas condições, a gente precisa fazer com que aquilo aconteça. E pelo menos, eu acredito que não é só impor, né? Mas a gente tentar demonstrar a importância daquela situação, né? Quando o indivíduo ele entende o processo como um todo, não falo só de um processo produtivo, falo em qualquer situação, né? O processo, as consequências, o meio por que aquilo precisa ser feito, aí o resultado com certeza ele é diferenciado, né? É aquela velha historinha de tu vai lá e pergunta pro pedreiro, o que tu estás fazendo?
Aí o primeiro diz que estava colocando um tijolo. Estou Sim. colocando um tijolo. O segundo diz, eu estou levantando uma parede. Beleza. O terceiro te diz, eu estou construindo uma igreja. Sim. Né? A última resposta é uma resposta condizente. Ele sabe o que ele está fazendo, ele está se envolvendo, ele vai se sentir útil dentro do que ele está fazendo. Talvez ele saiba a importância daquela igreja para a comunidade. Talvez ele seja até devoto de uma determinada religião e aquilo tem uma importância significativa para ele dentro do que ele está fazendo. Exato. Então, a energia que ele vai depositar dentro daquilo que ele está fazendo é totalmente diferenciado. Sim, sim. E a parte de um líder, né, Fábio, eu acredito que é fazer o pedreiro que está construindo colocando aquele tijolo, levantando aquela parede ou construindo aquela igreja, perceber que ele está construindo a igreja. Sim. Porque muitas vezes a pessoa está ali e ela está colocando um tijolo, mas tu podes fazer ela entender que ela está construindo uma igreja. Então, essa parte da liderança, eu acho que é uma parte fundamental, né? É tu proporcionar aquilo para a pessoa, aquilo que ela não tem, aquilo que ela não enxergou, aquilo que ela não conseguiu vivenciar. Acho que um dos principais fatores, uma das principais funções, melhor falando assim, de um líder é proporcionar a evolução do seu liderado, né? É quando ele vê que aquela pessoa que ele liderou, que iniciou num conhecimento X, está evoluindo, não vou dizer que finalizou, porque a intenção não é que ela finalize, mas que está evoluindo e passando por um conhecimento Y. Legal. Né? Eu acho que isso teria que ser, pelo menos dentro de um líder, um dos principais objetivos. Proporcionar conhecimento, proporcionar evolução, não só um conhecimento técnico, mas o conhecimento na parte pessoal, né? Se tornar uma pessoa diferente. Para ele poder chegar em casa, dentro da família dele, e ser uma pessoa diferente. De alguma forma, tu promover algo diferente nele, que vai dar condições diferentes para a família dele, vai levar informações diferentes, vai entregar uma pessoa melhor, né? Sim, para a sociedade como um todo, né? Para a sociedade como um todo. O legal é que tu tá passando, e eu acredito, eu tô percebendo, né? Daí tu me corrige se eu estiver errado, gera uma relação de confiança mútua entre líder e liderado. Por que isso, tá? É um exemplo. Vamos imaginar assim, eu sou um líder e os meus liderados têm medo de me trazer uma ideia. Sabe? Às vezes o teu liderado, ele tem a ideia, ele sabe o que fazer, ele está vendo o erro, ele sabe exatamente como corrigir algum processo, só ele tem medo de levar a ideia, medo de ser taxado de alguma coisa, ou do líder rir dessa pessoa, Perfeito. ou muitas vezes o medo mesmo, poxa, ele é líder, cara, eu vou falar com ele, ele está né, ele é estudado, eu não tenho nem, sei lá, a quarta série, por exemplo. Né? Como é que gerar essa relação de segurança e ao mesmo tempo da pessoa estar conectada ao ponto de se sentir confortável em trazer uma ideia? Perfeito. Fábio, eu acho que esse ponto que tu tocou é um ponto extremamente relevante. Tá? Porque a partir do momento que existe uma condição onde o liderado ele não se sente confortável a trazer uma ideia para ti, existe um bloqueio muito grande na tua evolução dentro do que tu for te proporcionar a fazer. Tanto líder quanto liderado. Tanto líder quanto liderado. Porque a não ser que o líder seja uma pessoa excepcional, extraordinária, que tenha domínio enorme daquilo que ela está fazendo, né? Eu não vejo nesse sentido e não acredito que tenha alguém que consiga satisfazer todas as necessidades de uma empresa apenas pelo conhecimento dela. Não acredito. Eu acho que é muito limitado nesse sentido. Eu acho que, com certeza, precisa e é muito importante das ideias e da colaboração de quem está envolvido no processo. Tá? Quem está sofrendo a dor lá sabe a dor que é e pode dizer, talvez, se isso precisa ser tratado ou não, até isso pode ajudar a definir, tá? E isso acho que acontece muito, Fábio, essa trava, esse impasse em relação a trazer essa ideia para o líder por diversos motivos, né? Primeiro porque, assim, normalmente essa pessoa que vai te trazer a ideia, tá? Muitas vezes a ideia que ela vai te trazer não é uma ideia viável. Isso é fato. Tu vais ter que filtrar junto com ou o líder, ou a equipe, uma equipe de melhoria, ou quem está fazendo essa tomada de decisão, vai ter que avaliar se essa ideia ela é válida ou não é válida.
né? Isso é fato. Então, várias vezes vão aparecer ideias que elas não são utilizáveis, né? Só que a pessoa precisa, no momento que ela te trazer uma ideia, independente da metodologia que a instituição usar para receber essa ideia, pode ser por uma caixinha de perguntas, pode ser no tete-a-tete, mas o que eu percebo que acontece muito, e falo em organizações de pequeno, médio e grande porte, o que acontece muito é essa ideia surgir no tete-a-tete, né? E a recepção dessa ideia, mesmo que ela for uma ideia falha, tá? É o que mais vai determinar o quanto essa pessoa vai trazer ideia para ti de novo ou não, tá? Por que eu falo? É assim, como eu falei, eu acho que o índice é muito alto de ideias que não vão ser utilizadas, né? No momento que tu recebe essa ideia, tá? Tu precisa primeiro ouvir completamente. Às vezes no início da ideia tu já percebesse que ela tem um entrave, né? Ou seja, financeiro ou estrutural, né? Mas tem um entrave que essa ideia não vai poder ser aplicada. Tu precisas disponibilizar o teu tempo e dar atenção para essa pessoa, acabar de escutar ela, entender as colocações dela, até para ver se no meio do que ela está falando ainda não tem uma alteração que se torne, que disponibilize, seja viável aquela ideia dela. Talvez ative até um insight, né? Talvez a ideia em si não corresponde à tua necessidade, mas, poxa, te dá um despertar sobre uma segunda ideia, né? É o que na maioria das vezes acontece, né? A ideia surge de uma determinada maneira, que abre um leque de possibilidades e uma questão de perguntas para ti ser respondida, e ao responder essas inúmeras perguntas, tu acaba te questionando do processo atual e dizendo, mas cara, isso eu nem precisava fazer e eu estou fazendo. Então a resposta, às vezes, que era para ser uma solução a um problema, é só eliminar o problema que tu tens e não precisa. Sim. Mas essa recepção, ela é extremamente importante. Vamos supor que a ideia daquele colaborador que trouxe ali, ela não é uma ideia viável. Tu vai escutar essa ideia até o fim e tu tens que, de alguma forma, independente do nível de conhecimento dela, passar para ela e tentar ela fazer ela entender o porquê que essa ideia não é viável. Nesse momento, tu estás fazendo duas coisas. Primeiro, deixando a pessoa sentir e observar que é importante a ideia que ela está dando, para abrir a oportunidade dela de trazer uma ideia num próximo momento. E segundo, fazer ela entender as dificuldades para talvez até ela mesma melhorar essa ideia dela e te trazer uma solução melhor, né? Mas tu tens que, de alguma forma, explicar isso num contexto geral, e se tiver algum entrave que é complexo, tu tens que tentar minimizar essa complexidade e expressar para ela o entrave que acontece. Muitas vezes o que eu busco fazer é, por exemplo, às vezes a ideia que aquele indivíduo gerou para aquele setor é sensacional, resolve o problema. A gente sabe que às vezes, cara, é até simples, né? Só que acaba ocasionando um problema enorme para o receptor, para o setor adiante, para dentro do processo, ou até mesmo para o cliente lá na frente, né? O que eu busco fazer é pegar a pessoa e levar até no outro setor e explicar para ela, ó, aqui nesse setor acontece dessa forma, assim, 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 pá. O que aconteceria, né? Quais as complicações, quais os resultados se aquela ideia dela colocasse em prática? Ou a pessoa, no mínimo, vai entender a situação que está acontecendo e entender que tu não só sabotou a ideia dela, mas realmente tem um impasse para a ideia dela, ou ela vai buscar uma estratégia, pelo menos, para contornar aquela ideia e te trazer. Acontece as duas situações, né? Mas essa receptividade, Fábio, eu acho que é o que vai determinar, né, a pessoa trazer uma ideia para ti ou não. Sim. Né? E o outro ponto é, às vezes, não ter nem essa chegada, né? A parte a chegada da pessoa até no líder para passar a ideia. Eu acho que daí é a questão da confiança que a gente fala, né? E para te criar essa confiança é no dia a dia, acho que não existe uma fórmula específica, é uma convivência, são pessoas, e tu tens que criar isso no dia a dia. O mínimo que tu podes fazer é ser presente, né? Eu vou citar como exemplo na minha situação, acho que trabalhasse comigo, tu me conhece, sabes o meu dia a dia, e
entendes a minha forma de trabalho, mas, por exemplo, uma das situações que eu sempre observo e acabo me avaliando durante o meu dia a dia é o seguinte: eu tenho uma sala onde ficam os meus pertences, o meu computador, o meu e-mail, onde eu faço minhas análises de dados, resposta a cliente, respostas internas e tal, mas o setor que eu menos estou dentro do meu dia a dia de trabalho É na sala. é na sala. É na sala. O pessoal até, tipo assim, o último lugar que alguém vai me procurar é dentro da sala. Se eu tô na sala, até é quase uma piadinha, assim, tipo, te achei, tá aí. Por isso que eu não te achei. Eu tava aí. Então, assim, por que eu falo nisso, né? Porque eu levo como muito importante a presença dentro do processo produtivo. Tu estar no lado, né? Eu falo porque eu já pequei muito em julgamentos até, né, de não estar vivenciando aquela realidade dentro do processo. Porque aí tu não consegue fazer uma análise geral das dificuldades e é muito fácil tu querer que algo saia diferente ou sugerir uma solução quando tu não conhece as dificuldades que estão lá. Então tu vai imaginar dentro da tua... concepção mesmo da pessoa? Tua concepção, dentro da tua concepção tu vais imaginar, por mais que tu tenhas o conhecimento do processo, mas existem alguns pontos falhos que às vezes passam despercebidos e aquilo é que está gerando a dificuldade. Aquilo as particularidades de cada lugar. E a partir do momento que tu estás presente, pelo menos estás gerando um processo de confiança dentro de quem está trabalhando do teu lado. E uma abertura, porque daí ele até tem como chegar para falar contigo. Porque quando ele falar daquela dificuldade, realmente, essa dificuldade, não, ela existe. Eu percebi que vocês fazem isso, então é por isso que vocês estão fazendo essa situação. Sabe? Isso começa a ter um desdobramento de ideia. Agora, se tu não participa, se tu não estás ali presente, quando ele falar, tu vai achar que tudo que ele está falando não faz sentido. Não, mas tu não estás querendo fazer. Não, mas não é assim. Então acho que realmente essa participação e estar presente é muito importante. Tu conhece o professor Marins, né? A gente vivenciou dentro da nossa rotina de trabalho, a gente fazia alguns treinamentos que participava com vídeos e tal do professor Marins. Eu admiro muito, acho muito conhecimento, muita vivência ali dentro dessa pessoa em específico, né? E o professor Marins, num desses treinamentos que a gente fez uma vez, que eu assisti um vídeo do professor Marins, ele falava de uma caixinha de ouro, né? Então ele dizia, os problemas eles existem, ok, todas as empresas têm os problemas, tu precisas te motivar para tratar esses problemas, e quando tu tens um problema, ele criou lá uma metodologia de passar um conceito, né, para os alunos, que ele dizia assim, então vou te dar uma caixinha de ouro. E quando tu tiver um problema, essa caixinha ela tem um poder extraordinário. Tu coloca essa caixinha no bolso, né? Tu não precisa falar para ninguém que tu estás com essa caixinha. Essa caixinha é para ti, tá? E quando tu tiver um problema, tu coloca essa caixinha no bolso e tu vai lá no setor e fica do lado daquele problema. E essa caixinha ela tem um poder. Ela vai te ajudar a resolver o problema. Tu só precisa ficar com essa caixinha o maior tempo possível próximo desse problema, né? E ela vai te ajudar a resolver o problema. E isso, segundo o Marins, começou a trazer resultados dentro dos alunos, né? Não, realmente funciona, professor, isso é mágico, como é que pode? E depois ele desdobrou, então, essa colocação, essa história dele, né? Para dentro do que seria a realidade da vivência do dia a dia, né? Por quê? Porque a funcionalidade dessa caixinha de ouro. Porque quando tu demandas um tempo e tu acompanhas e tu estás presente lá no dia a dia, tu vais começar a entender o problema. Sim. E a solução às vezes não é tão complexa quanto parece. Sim. E quanto mais tu te aprofunda naquilo, mais fácil vai ficando, né? Então, por isso que eu acho muito importante essa presença no dia a dia e por isso que eu, dentro da minha profissão, até eu paro muito pouco dentro da minha sala, tua né? sala, né? Da minha sala, por exemplo, né? Porque eu poderia me comportar de uma forma diferente e entender eu sou o gestor, né? Eu vou liderar daí, né? Isso. E poderia achar que era mais útil de outra forma e trabalhar de outra forma. Era só me corrigir e me policiar para isso.
Então, por isso, eu acho que essa questão citar essa caixinha de ouro ali do professor Marins, né, que para mim, há muito tempo eu já escutei essa história e marcou. E para mim é um fato, Fábio. Eu acho que isso, assim, em tudo que a gente for colocar para fazer, é dessa forma, tá? Eu comecei a ter um entendimento para mim até na minha vida pessoal, tá? Tu tens dificuldade em alguma coisa? Beleza. Então, usa a caixinha de ouro. Sim. Te aprofunda naquilo. Uma pessoa tem dificuldade em cálculo. Ela vai começar a estudar uma matéria de cálculo. Se tu tiver uma rejeição, porque normalmente a gente tem o costume de ter uma rejeição àquilo daí. Sim. Né? Cara, eu não tenho habilidade no cálculo. Cara, então eu começo a rejeitar o cálculo. Eu não vou me aprofundar naquilo lá. E tiro nota baixa. E aquilo começa a ser toda a vida mais rejeitado para mim. Eu começo a rejeitar aquilo. E eu tenho uma aversão àquilo. Vai ser cada vez mais difícil para mim aquela situação do cálculo. Agora, eu tenho uma dificuldade do cálculo. Opa! Cara, eu tenho que me aprofundar no cálculo. Então, se eu tiro um tempo dentro das matérias que eu estudo, se é 15 minutos por matéria para mim ver o conteúdo, o cálculo vai ser meia hora, 45 minutos. Sim. Né? A partir do momento que eu começo a criar isso, cara, isso começa a gerar uma facilidade. A partir do momento que eu vejo que começa a gerar uma facilidade, começa a se tornar mais interessante para mim. A partir do momento que começa a ser mais interessante, eu começo a destinar mais tempo para isso. E daí isso começa a gerar um fluxo contínuo e vai gerando uma maior facilidade. Sim. Isso eu tenho para mim, dentro de diversas situações que a gente faz no dia a dia, eu acho que isso funciona, cara. Se eu tenho um layout novo para montar num processo, eu tenho que determinar mais tempo naquilo lá. Para mim aquilo é difícil, eu não conheço o processo, eu não sei as limitações. Eu tenho que destinar mais tempo, eu tenho que me situar mais tempo naquilo lá. Sim. Né, Fábio? Então eu acho que assim, essa parte de confiança que a gente conversou ali entre o líder e o liderado, ela vai ser gerada a partir do momento que tu começar a estar presente. Né? No momento que tu começar a estar presente, tu começa a gerar essa parte de confiança entre o líder e o liderado. E o líder, ele tem que ter várias características, né? Se a gente botar no Google aí agora a lista das principais características de um líder, vai vir características, inúmeras características, né? Uma situação que eu acho interessante também, uma característica importante, Fábio, é a parte de gestão de conflitos, né? Gestão de conflitos. Uma vez eu fiz um curso muito bom ali de gestão de conflitos. Posso até citar a instituição, não tenho nenhum link com isso, mas acho uma instituição muito boa. Então, eu acho que é válido ressaltar, que é a Fundação Fritz Miller em Blumenau. Tá? Uns cursos muito bem estruturados, e eu fiz um curso uma vez de gestão de conflitos. Então, a gestão de conflitos, o conflito ele existe no dia a dia de qualquer pessoa. Sim. Tu vai abastecer teu carro no posto, talvez tu já vai entrar em conflito em algum determinado ponto. O cara furou a tua frente lá e já gerou um conflito. A vaga era tua, é pra ti primeiro. Então, assim, cara, dentro de um relacionamento, seja com o teu filho, com a tua mulher, tu vai ter um conflito para gerir. Em qualquer... O teu irmão, tu vai ter vários conflitos. Né? Então, assim, a gestão de conflitos ela é importante. E ali também existe uma geração de confiança, que a gente falou de geração de confiança ainda, né? Então, ali também existe uma geração de confiança nessa gestão de conflitos. Lá no curso, eu aprendi que... vou falar de uma forma mais prática, mais simples, num vocabulário bem simples para a gente entender, mas lá no curso dizia que a gente pode ganhar o conflito, perder o conflito, ou nenhum dos dois, né? Nem ganhar e nem perder, amenizar e sai meio termo para cada um dos lados, né? Então, assim, vai ter vezes que para ti é muito importante tu ganhar o conflito, né? Tu tens um conflito e tu precisa sair vitorioso. Sim. Não que tu precisa derrubar o teu adversário, que na verdade não é nem o teu adversário, é o teu liderado, o teu líder, mas às vezes tu precisa ganhar aquele conflito, tu precisa que a tua ideia seja aceita, né? Que aquilo seja vendido. Então, toda uma estratégia, a tua conduta, tudo isso, os meios são muito importantes, né? Para ti conseguir ganhar aquele conflito, desde a tua fundamentação,
a tua oralidade, a tua Sim. forma de explicar, os teus argumentos. Beleza, não vou entrar nos detalhes de como tu ganhar esse conflito. Mas tu vais ter que investir e levar até o fim, exagerar nos teus argumentos e tentar ganhar aquele conflito, porque aquele conflito é muito importante para ti. Ele é uma estratégia que vai mudar o teu processo produtivo, por exemplo. Certo. E aquele processo produtivo vai ser carregado a partir do momento que bateu o ponto e tocou no processo, um ponto final dentro daquela discussão, vai ser até não sei quando isso vai ser discutido de novo, vai carregar como custo, como onerar processo, né? Desgaste físico, conflito de pessoas e tal. Então tu precisa ganhar aquele conflito é extremamente importante para ti. Certo. E vai ter vezes que aquele conflito não é tão importante para ti, que é uma discussão, que é algo que talvez até por um ego, que tu tá certo, tu sabes que aquilo é assim e tem uma opinião contrária, mas aquilo já passou na verdade, agora não vai fazer mais diferença nenhuma. E às vezes a gente quer o quê? Ganhar aquele conflito. Ganhar todos. Ganhar todos os conflitos, né? Tu não pode ganhar aquele conflito. Aquele conflito não faz mais diferença para ti, não ganha. Dá a oportunidade de quem está do teu lado de ganhar aquele conflito. Né? Porque ele ganhou um conflito, ganhou 2 conflitos, ganhou 3 conflitos. Amanhã, depois, em uma determinada situação, vai ter aquele conflito que tu és obrigado a ganhar. Então, aquele tu vais ter que levar até o fim. Sim. Aquele tu vais ter que ganhar, porque é importante para ti. Então, a parte de ceder em determinados momentos, mesmo que tu tiver certo, mesmo que a tua ideia for a ideia certa, é muito importante para te gerar essa relação de confiança, né? Para entender que tu não estás simplesmente querendo conduzir a uma autoridade máxima e dizer que tu sabes tudo. Sim. Porque essa vai ser a interpretação que tu vais ter. Mesmo que todas as vezes tu estiver certo, se tu quiser ganhar todas as vezes, tu vais ter a interpretação de que tu apenas quer sair vitorioso com todas elas. Sim. E tu vai gerar um desgaste enorme entre a relação que tu estás tendo. Então, isso eu achei muito importante na colocação desse curso que a gente teve de gestão de conflitos. A parte de tu saber ceder, saber negociar, e às vezes tu não precisa nem ganhar nem perder. Então tá. Então eu não. Tu tens que levar isso até determinado setor. Não, então vou fazer assim, eu levo até na metade e tu vem buscar na metade pra frente. Aí fica viável para ti, a metade do tempo é teu do desgaste, a metade do tempo é meu. Tu tivesse uma negociação ali também, entendeu? Porque aquilo era... não podias deixar passar, porque não podia parar lá naquele determinado ponto, tu não tinha recurso suficiente, então tu tivesse que negociar. Sim. Então, assim, algumas batalhas não merecem a gente lutar por elas, né? Exatamente. Não é todas as batalhas que a gente precisa enfrentar. Exatamente. Tem batalhas que não vai trazer resultado e, na verdade, só vai te desgastar, perder energia. E na realidade é necessário tu lutar mais pra frente, né? Então tem batalhas que não fazem sentido, né? Perfeito. Então acho que por um líder, eu acho que se ele não tiver entendimento básico dessa situação, né? Eu acho que isso vai ser... É complicado, ele tem que ter esse entendimento, entendeu? E, Fábio, só para complementar, assim, a gente está falando em características de liderança, né? Características dos líderes. O que um líder precisa ter de característica? Né? E, como a gente citou, eu acho que são inúmeras, né? Só que tudo isso que a gente vem falando, né? Gerar confiança, gestão de conflitos, ceder, não ceder, uma boa oralidade, argumentos. Isso tudo tem um detalhe específico que precisa ser citado, né? Que é a parte de liderança situacional, né? Liderança situacional. Então, assim, o que a gente precisa entender é que cada pessoa é diferente. Cada pessoa tem um perfil diferente. Sim. Cada pessoa vai reagir de uma forma diferente a determinada situação. Então, é extremamente importante para um líder conhecer os seus liderados, né? Tem gente que fala mais, tem gente que fala menos. Existem pessoas que precisam ser criticadas, entre aspas, né? Precisam ser fomentadas, ser provocadas, né? Provocadas seria uma boa palavra. Precisam ser provocadas diariamente para ser estimuladas, para buscar algo positivo, para buscar um desenvolvimento. E elas se sentem bem nessa provocação, né? Às vezes uma crítica, uma provocação,
A pessoa está se sentindo bem porque ela vai buscar aquilo. Ela buscou, ela se sentiu realizada. A partir do momento que ela não tem mais a próxima provocação, ela se sente inútil. Sim. Então ela precisa ser provocada de novo. Mais um desafio, né? Então isso é extremamente importante para o sucesso daquilo que aquela pessoa está fazendo. Então precisa perceber isso na pessoa. E já existem pessoas que qualquer pequena crítica dentro dela gera uma turbulência enorme, né? Gera um desconforto enorme. E, lógico, um líder, um gestor, ele precisa conduzir as pessoas para o caminho que entende-se dentro da instituição que é correto, às vezes não é nem o que ele acha que é correto, mas dentro das normas da instituição, da organização e tudo mais, né? Mas, às vezes, aquele teu liderado, ele já está com esforço extremo. Ele já é uma pessoa que sai de casa pensando, imaginando o que ele vai fazer de melhor para fazer naquele dia. Às vezes ele já queimou a energia extrema dele para dar o de melhor dele para fazer aquele processo. Sim. E quando uma vírgula saiu fora da posição, tu vai lá para tentar corrigir. E uma colocação, às vezes, que tu faz, cara, a pessoa recebe da seguinte forma: cara, eu fiz de tudo, eu dei meu melhor, eu consegui um resultado extremamente relevante aqui e ainda recebi uma crítica. Sim. Né? Isso acaba desmotivando a pessoa. Então, eu acho que nós falamos aqui de dois polos totalmente extremos, né? Sim. Existem desde do 0 ao 10, né? Então, acho que, assim, é extremamente importante para quem está lidando com pessoas entender a pessoa que está do seu lado, né? E saber de que forma que ela reage. Se através de palavras, se através de exemplos, de que forma que ela recebe aquilo lá. Inclusive, na pós, acho que tu deves ter trabalhado também com esse tipo de percepção, que existe a teoria de que existem formas da pessoa receber um aprendizado, né? Se ela é auditiva, visual ou sinestésica, certo? Então, ali já prova que, como tem diferentes tipos de percepção, né? Então, a pessoa visual, ela simplesmente vendo aquilo que está sendo feito, ela consegue ter uma percepção incrível naquilo lá e consegue replicar, talvez até fazer de uma forma melhor que ela percebeu um erro que tu fez, né? Então, isso eu tento passar para as pessoas que estão na linha de frente ensinando algo, né? Para ela tentar passar, se ela não consegue pelo menos identificar se a pessoa é visual, auditiva ou sinestésica, que ela tente passar de uma forma que a pessoa, sendo visual sinestésica ou auditiva, ela vai interpretar consiga perceber. Né? Que a pessoa sinestésica, ela já precisa fazer aquilo, né? Sim. Então, dê a oportunidade de a pessoa fazer. Exato. Tu desprendeu 10 horas de treinamento. Seja vou citar uma máquina, então. É mais simples de ser entendido. Tu precisas dar treinamento para um operador de máquina. Tu desprendeu 10 horas de treinamento para aquele operador de máquina. E tu passasse as 10 horas no lado da máquina falando, aperta esse botão, faz isso, aperta aquele botão, faz aquilo, aperta aquele botão. Ok? Agora tu estás liberado, podes operar a máquina. Beleza? E aí, o cara interpretou o que tu falou ou não? Então, seja visual, demonstre o que ele precisa fazer, comunique, né? Fale para ele ouvir o que tu precisa passar para ele e deixe ele fazer com segurança, já explicasse, desse todo o conteúdo, demonstrasse, agora deixe ele fazer, né? E daí tu vai corrigindo os pontos e adequando, e daí tu abraçasse toda a gama de possibilidades de interpretação que tu tens. Então isso já demonstra também a forma de liderança situacional, né? Que como cada pessoa reage, né? Então a gente sempre diz que cada pessoa é um histórico de tudo daquilo que ela vivenciou, né? Um medo para ti que é extremamente significativo, que é um entrave grande, para mim é algo simples. Sim. Então, às vezes, a pessoa quando vai passar alguma coisa para alguém, ela sempre acha que a pessoa tem que reagir da mesma forma do que eu estou passando. Sim. Cara, mas isso é simples, eu faço isso todo dia aqui, ó, né? Sobe lá e só aperta aquele botão. Cara, a pessoa às vezes tem medo de altura, né? Ela tá subindo numa escadinha que é 3 degraus, mas para ela é um entrave aquilo lá. Então, calma, tenta entender o que a pessoa tá sentindo. Exato. Se tu falou, a pessoa teve uma reação diferente naquilo que tu falou. Opa,
né? Deixa a pessoa conversar, deixa a pessoa citar, deixa a pessoa comentar. Então, acho que dentro da parte de gestão de pessoas, também é uma parte importantíssima para ser destacada, Sim, né, Fábio? sim. E deixa eu te perguntar, Josimar, hoje tu, como líder, né? Tu tens sublíderes, vamos dizer assim? Hoje? Tem. Tá. E esse sublíder, né? Só para mim poder entender, vou dar até um exemplo. Vamos imaginar que tu precise substituir algum deles. Ou porque a pessoa foi promovida para um outro setor, ou até mesmo desligado, algum motivo tu precisa substituir. Esse novo líder que tu vai promover, ele é aceito pelo time ou ele é uma imposição tua? Aonde eu quero chegar? Por exemplo, tu vai botar alguém de goela abaixo naquele time, e não, esse é o líder a partir de agora, ou tu acha que o líder ele deve ser aquela pessoa, ela é escolhida pelos seus pares, pelo pessoal que está ali junto com ela. Qual é a tua opinião sobre isso? É uma liderança imposta ou é uma liderança aceita? Assim, Fábio, ó, isso que tu falasse é extremamente, assim, excepcional, eu vou dizer. Tua pergunta agora foi lá no alvo, né? Assim, primeira coisa que eu vou citar sobre isso que tu comentasse, né? Líder hoje, né, dentro das instituições, seria funções, certo? Quando tu fala em líder, hoje, dentro de uma organização, tu pensa em uma função de líder. Sim. Né? O conceito em si de líder não é uma função de liderança. Não é um cargo. Não é um cargo a ser assumido. O conceito de líder, né? As instituições, as organizações, elas criaram cargos para destinar pessoas que têm um potencial diferenciado em relação à gestão de pessoas, em relação à persuasão, né? Para colocar determinadas pessoas para fazer com que elas consigam coordenar uma equipe, né? O que mais acontece é pessoas que não têm o jeito, a aptidão, né, para trabalhar com pessoas, que não têm as características de um líder, assumir uma função de liderança e ser chamado de líder, né? Às vezes a pessoa só está coordenando uma equipe, né? Só está coordenando uma equipe, ela não está nem liderando uma equipe. Sim. Né? Para mim, eu tenho... agora eu vou te falar, isso que eu vou te falar agora é baseado na minha experiência de vida profissional, tá? Já dentro de erros que até já cometi, posso te falar. O que muito acontece é assim, ó, a pessoa é uma ótima pessoa técnica, tem características técnicas, ela tem conhecimento do processo, ela é um ótimo operador. Aí o que muitas instituições fazem, né? Vão lá e colocam aquela pessoa, o melhor operador, como líder. Sim. Mas às vezes, primeiro, aquele cara não quer ser um líder, aquele indivíduo não quer ser um líder, ele não tem aptidão para aquilo, e ele também não quer gastar energia para se preparar para ser um líder. Um líder que eu falo daí já não é mais na função de líder, e sim na característica de um líder, né? Então, isso é uma situação extremamente complicada e traz resultados gravíssimos para dentro da instituição, para dentro da organização. Tá? Uma vez eu já tive um líder que ele estava dentro do processo produtivo, um coordenador de processo, então, que ele estava dentro do processo produtivo, e quem recebia as informações, quem geria aquele setor em específico, era ele, era passado as informações para ele. E, assim, tinha alguns problemas dentro daquele setor e, através de muitas conversas, do que a gente precisava melhorar, discutir, né, a pessoa batia numa certa... insistia em uma certa situação que era o seguinte, que ela não tinha sido apresentada como líder, ela não tinha sido colocada como líder, ela estava ali, estava atuando, ela era que tomava a frente, as informações eram passadas para ela, mas ela estava simplesmente com um operador diferenciado. E ela precisava ser anunciado para a equipe como líder. Sim. Eu ainda acho que é importante a anunciação da pessoa como líder. Todos precisam entender quem é a pessoa responsável, para ter uma cadeia para ser seguida, né? Uma hierarquia a ser seguida. Acho que é importante, não vou nem dizer que não seja importante. Mas eu não percebia que aquilo era realmente o que estava faltando, né? Mas, através de muitas conversas, chegou num ponto que eu fui vencido, né?
ok, se realmente é isso que está faltando, é isso que a gente vai fazer para deixar a situação confortável para trabalhar. A gente reuniu a equipe, fez essa anunciação de uma forma simples, tranquila, né? E entendendo que aquela pessoa é o líder daquele setor, precisa ser respeitada, né? E o que ele mais me pedia era que o quê? Que ele precisava de respeito, que ele não tinha dentro da equipe. Resumo da história. Nada mudou ou talvez piorou. Sim. Né? Por quê? Pelo fato do que tu comentou, tá? Da tua questão, da tua pergunta. Aquela pessoa, ela não era um líder lá. Ela não era aceita como líder. Ela não tinha o respeito do pessoal. Porque ela não conquistou o respeito daquela equipe dela. E, com certeza, não era pelo fato de eu estar atribuindo a liderança e dizer que todos deveriam respeitar ela, que ela seria respeitada. Sim. Isso deveria ser conquistado. A conquista pelo respeito, ela não é fácil, ela não é simples. É um trabalho gradual que tu tens que fazer dia a dia. Sim. Né? E tu tens que fazer valer a tua opinião. Isso é o mínimo que tu tens que fazer. Para isso, tu tens que ser coerente nas tuas colocadas de opinião. E para isso, tu tens que ser firme nas tuas opiniões. E quando tu colocar uma opinião, ela tem que ter valor. Ela tem que realmente fazer sentido para te poder brigar com ela até o final. Isso vai fazer tu ser uma pessoa respeitada. Dentre inúmeras condições que a gente não vai nem entrar muito em detalhes, mas se tu for a última pessoa a chegar, a primeira pessoa a sair, não tiver um envolvimento e o resto mais tudo, né, uma educação, um comportamento, um respeito com o restante da equipe, tu não vais ganhar com certeza nunca o respeito daquela equipe, né? Isso é inquestionável, tá? E assim, eu tive uma experiência depois dessa pessoa, a gente decidiu, optou por não colocar mais líder específico daquele setor, ia ser um líder geral só e tal. E automaticamente, um participante da equipe começou a se destacar dentro da equipe. A puxar uma frente. A dar uma opinião, né? E eu percebi algo que, cara, para mim foi algo muito marcante na minha experiência de liderança, tá? E aquilo acontecia natural. As pessoas não iam mais procurar uma resposta até mim, qualquer questionamento que tinha, não vinham até mim para fazer pergunta de tudo, de toda a decisão que tinha sido tomada. E eu via que elas começaram a procurar aquele indivíduo, aquele participante dentro da equipe. E aquilo, assim, me trouxe uma felicidade excepcional. Né? E dia a dia eu começava a observar aquilo. Então eu comecei a fazer, já que todo mundo está indo buscar informação nele, se eu tiver alguma informação eu vou começar a passar para ele. Eu comecei a passar informação para ele. Ele me perguntava e eu passava informação para ele. E aquilo foi se desenvolvendo. E foi algo natural. Cara, e quando eu percebi, ele se tornou um dos caras de maiores referências dentro do setor. Formasse um líder. Ele formei um líder automaticamente. O líder se formou. Né? O líder se formou ali dentro automaticamente. E aquelas mesmas pessoas que não respeitavam um líder que a gente tinha nomeado, que muitas vezes a gente até se discutiu, juntamente com a parte de RH e tal, discutiu em retirar aquela pessoa da equipe, por exemplo. Não, essa pessoa não está comprometida, não está se desenvolvendo, tal. Aquela própria pessoa que a gente se questionava começou a ter uma tratativa diferenciada, começou a se comportar de uma maneira diferenciada, começou a se desenvolver dentro do grupo de trabalho, seguindo aquele que era o quê? O líder dele. Ele estava automaticamente liderando aquela equipe. Legal. Né? Então, para te entender como é importante essa pessoa se transformar num líder, ser concebida por um líder pela equipe. Né? E isso é tão natural, a equipe começa a fluir de uma maneira, o trabalho começa a ser gratificante para todos eles que estão ali, começa a ser de uma maneira diferente, começam a se envolver diferente. Então, no momento, na pergunta que tu fez, que eu me alonguei um pouco até, no momento da decisão de um líder para suprir, Fábio, o que eu posso te dizer é o seguinte,
Nem sempre primeiro vai ter uma pessoa preparada para assumir. Certo. Às vezes tu vai ter que optar pela pessoa mais preparada dentro daquele grupo e pegar a caixinha de ouro e levar até o lado daquela pessoa, começar a acompanhar e desenvolver ela como parte da liderança. Mas às vezes já tem uma pessoa que é líder também, ou às vezes até mais líder do que aquela própria pessoa que está na função de líder. Sim. Né? Então é importante tu conseguir fazer essa observação, entender as características de cada pessoa, criar esse elo de confiança que a gente falou, né? Essa comunicação, e tá vendo o quanto ela está sendo líder ali dentro daquele setor. Porque muitas vezes quem tem essa tendência de ser líder, essa aptidão por ser líder, ela de alguma forma vai estar demonstrando esse potencial dela. Sim. Né? Ela normalmente tem um poder de persuasão, ela consegue convencer... Ela dá sinais, né? Dá sinais. Ela consegue convencer as pessoas a fazer o que precisa ser feito, o porquê, de uma forma automática, de uma forma amigável, né? E às vezes até mesmo a pessoa ela está escondida debaixo do líder atual, né? Às vezes, como existe uma pessoa liderando, aquela pessoa ela é um baita líder, só que ela não quer entrar em confronto com o líder que está ali naquele momento. Sim. Então ela acaba se escondendo por baixo daquele líder, né? Mas normalmente eu não acredito que funcione a imposição, né? A imposição daquele determinado líder. Eu acho que o líder ele se constrói, ele demonstra o trabalho dele, ele se autopromove de uma maneira natural. Sim. Né? De uma maneira natural. E nos pequenos detalhes é que a gente consegue perceber essa liderança, né? As pequenas atitudes é que demonstram se aquele indivíduo ele consegue ser um líder ou não. Então, na minha opinião, é mais ou menos nesse sentido. E tu acha um líder, ele é, né, claro, indo um pouco nessa concepção, mas ele também pode ser formado, não é uma questão de dom, né? Não, eu acredito que não. Eu acredito que ele pode ser formado, Fábio. Eu acredito que existe muito embasamento técnico, né? Hoje a gente está muito evoluído nesse sentido, na parte de treinamento, de concepção, né? O que eu acredito que aconteça é das pessoas terem uma maior facilidade ou uma menor facilidade, né? Sim. Vamos aprender inglês. Eu tenho uma grande dificuldade em aprender inglês. E talvez tu tenhas uma enorme facilidade em aprender inglês. Né? Mas a pessoa ela pode ser criada, ela pode ser desenvolvida, aquele potencial dela, desde que, é claro, tenha o mínimo interesse daquela pessoa em buscar, evoluir, informação, conhecimento. Porque hoje existe muita informação nesse sentido, né? Na parte de teoria, de cursos, de estudo, de análises, em várias dessas características que o líder precisa ter. Então, às vezes, muitas dessas características ele já tem, algumas ele precisa ser melhor estruturada, mas nada que com um treinamento ele não consiga desenvolver, estruturar, criar habilidade naquele sentido, conhecer pelo menos a si mesmo, né, para saber as dificuldades que ele tem. Não, nesse sentido eu tenho dificuldade, então eu preciso pelo menos me policiar nesse sentido aqui para agir de uma maneira diferente, ser diferente. Então eu acho que o líder ele pode ser desenvolvido. E eu acho que no momento do treinamento, para líderes, pelo que eu vejo, assim, a maioria dos treinamentos, o primeiro ponto é, além de conhecer pessoas, é se conhecer. Eles primeiro trabalham para quê? Para que a pessoa se conheça. E a partir do momento de se conhecer, tanto os pontos fortes quanto os pontos frágeis, que a pessoa passe a conhecer depois, então, a outra pessoa. Equipe, né? Aí ela começa a entender, não, eu tenho ponto forte, eu tenho ponto fraco. Pô, a outra pessoa também tem ponto forte, também tem ponto fraco. Sim. De que maneira eu vou trabalhar? Como é que eu vou exercer uma liderança situacional em cima dessa pessoa, né? Sim. De que forma que eu vou chegar para criar um elo de confiança em cima daquela pessoa? Então, e a gente sabe que existem diversas teorias em relação à personalidade, a perfis de pessoas, né? E a gente sabe que é uma gama extremamente ampla de perfis, né?
Eles até dividem em perfis, mas isso são perfis que se assemelham, né? Sim. Não exatamente existem 16 tipos de pessoas, como o Carl Jung diz, mas Sim. 16 perfis de pessoas, né? Então, são perfis características dentro das pessoas que se assemelham e se direcionam para um determinado perfil. Mas a partir do momento que tu começa a passar esse leque de informações, essa gama de informações para um indivíduo, ele pode estar se tornando um líder. Legal. Dentro de um acompanhamento, dentro de uma avaliação, né? Acho que, sem sombra de dúvidas, não só minha opinião, mas a gente já discutiu esses dias, a gente estava num treinamento de recrutamento e seleção, era na pandemia ainda, foi um treinamento online, mas foi ao vivo, tinha um bate-papo, chat e tal, foi bem bacana também, bem produtivo. E a gente chegou nessa discussão, né? Se na parte de gestão de pessoas, a gente não falou especificamente na parte de liderança, na parte de gestão de pessoas, entendimento, recrutamento, é possível todo mundo ser um bom recrutador, um bom gestor de pessoas, ou isso é um dom de alguém e precisa ser respeitado? A especialista que estava coordenando o curso, ela foi bem enfática no momento que ela colocou a opinião dela e disse que isso tudo pode ser trabalhado, pode ser melhorado, e mais ou menos o que eu concordei com ela e falei agora anteriormente, que talvez alguns vão ter mais facilidade ou mais dificuldade, Sim. mas pode ser trabalhado e pode Eu ser. acho que isso é bem a questão do tempero, né? Cada um tem um tempero para botar. Eu sou um líder, eu talvez vou aprender com mais dificuldade, o outro com mais facilidade, mas não usaria o termo dificuldade e facilidade, mas o tempero. Pô, Exato. O cara sabe fazer exatamente a mesma coisa e eu, como líder, mas ele é diferente. É um dom? Não, é um tempero, é o tempero dele. Para outros liderados, eles preferem trabalhar com outra pessoa. Perfeito. Porque é muito mais interessante. Perfeito. Existe uma sinergia entre os dois e vai fazer a diferença. Bem colocado. O que, às vezes, em uma determinada situação se considera um líder mais eficiente, Sim. em outra determinada situação o líder não é tão eficiente. Sim. Então, melhor, pior, né? O que é esse conceito que a gente quer criar, né? Na verdade, né? É bem por aí mesmo, acho, Fábio. Essa conexão é diferenciada em cada ambiente, né? Cada ambiente é diferenciado. Legal. Ô, Josimar, a gente está caminhando aqui para o final do nosso episódio, da nossa conversa, do nosso bate-papo. Né? Queria te agradecer muito pela tua presença, oportunidade, a gente está conversando, trocando experiências, mas eu iria finalizar, que tu finalizasse propriamente dito, se tu pudesse se definir o Josimar como carreira, como pessoa, né, ou a definição do Josimar daquilo que tu está vivendo ou vivenciando hoje, e tu pudesse escrever uma frase e botar num outdoor, para que todo mundo pudesse ver, ou melhor, tu pudesse botar no status do teu WhatsApp, para que todo mundo que tivesse o teu contato visse, ou melhor, que tu pudesse botar no status do teu Instagram, conta aberta, e todo mundo que acessasse pudesse ver. E frase e palavra e termo eles viriam para conhecer o Josimar? Eu acho que assim, Fábio, eu acho que eu vou definir uma palavra, né? Uma palavra, o que para mim é importante. Acho que é um funil muito grande para a gente jogar N características, N situações que a gente conversou agora aí em um longo tempo, para a gente definir isso numa palavra. Mas para mim, eu levo como muito importante dedicação, né? Que quase espelha ou assemelha a questão da caixinha de ouro. Né? Assim, eu acho que o mínimo que eu posso ter, que eu posso fazer, é me dedicar àquilo que eu estou fazendo. Né? Eu acho que a partir do momento que o indivíduo ele se dedica àquilo que ele faz, isso vai ter um resultado diferenciado. Sim. Né? Por exemplo, o que a gente acabou de comentar agora, em relação a é possível treinar um líder, né? Ou é um dom especial? Eu acho que se houver dedicação, não há dificuldade. Entende? E mais transpiração e menos inspiração. Sim. Porque às vezes as pessoas acham que é tudo inspiração. Né? Eu não tenho dom para isso, eu não sou bom nisso, eu não sou tão eficiente quanto a outra pessoa nisso. Cara, tu tens um objetivo,
te dedica naquele objetivo que tu tens, né? Vai atrás, corre, busca informação, é dedicação. Então eu acho que assim, o mínimo que eu posso fazer é me dedicar àquilo que eu estou fazendo. Eu me cobro muito nisso, né? O quanto eu estou me dedicando, o quanto eu estou me doando àquilo que eu estou fazendo. Então eu procuro ler, buscar informações, me aprimorar, Sim. escutar críticas dos meus colegas de trabalho, né? Então, pô, cara, eu não posso pensar em querer escutar elogios. É importante? É importante, eu preciso saber o que eu estou fazendo certo. Para continuar fazendo certo, para melhorar o que eu estou fazendo certo. Mas eu preciso escutar críticas também. Às vezes muitas pessoas não querem escutar essas críticas. Né? E quando alguém tem uma crítica para fazer a meu respeito, eu até paro de uma forma diferente para escutar, porque eu penso, opa, agora apareceu uma oportunidade de melhoria. Né? Se alguém está vendo essa forma como uma parte crítica, como uma situação a ser melhorada, talvez é uma possibilidade muito fácil de eu melhorar o que eu estou fazendo. Às vezes, com um pequeno esforço, eu consigo melhorar. Sim. Mas eu acho que assim, Fábio, a dedicação ela é muito importante, né? Desde um jogador de futebol, um escritor, existe gente que tem mais facilidade em fazer determinada situação? Existe, né? Romário ia lá, saía na balada, vinha, metia 3 gols. Professor, agora eu botei 3 gols, posso... Antes do treino ele chegava a combinar com o técnico. Eu escutei esses dias uma entrevista dele. Ele chegava a combinar com o técnico. Professor, hoje eu tenho uma festa lá não sei aonde. Se eu meter 3 gols, posso ir embora? Pode, Romário. Ele achava, não vai meter 3 gols. Ia lá, metia 3 gols na partida e ia sair mais cedo. Sim. Né? Pedia substituição. Pedia substituição e ia embora. Beleza. Eu acho que assim, tudo isso é muito bonito de ser contado. Quando deu certo, quando deu certo, em uma situação especial. Sim. Né? Mas eu acho que o que vale mesmo, se tu queres ter um alcance do teu objetivo, um sucesso naquilo que tu estás fazendo, é a dedicação, né? É a dedicação. Se tu é um jogador de futebol, tu tens que treinar o teu condicionamento físico, tua tática, entender. Hoje em dia, ler muito, os caras estudam outro time, estratégia de jogo, então não é mais só um rala-rala, corre pra lá e pra cá e chuta pro alto e dá tudo certo. Um escritor é dessa forma. Vai ler, se aprofundar, ler outros livros, ver as formas como os caras estão colocando isso na literatura atual, né? Se inovar. Eu acho que tudo se resume em dedicação naquilo que tu estás fazendo. Aí tu vais ter um resultado diferenciado. Pra mim é isso, Fábio. Animal, é isso aí, cara. Não, top. Te agradeço muito aí pela tua presença. Foi um bate-papo muito interessante. E tenho certeza, assim, dedicação faz toda essa né, essa mudança, né, do ponto que a gente está propriamente dito. A gente sempre ouve isso, ou te fala muito ponto A, ir para o ponto, né, outro ponto. Mas a dedicação, ela muda tudo, né? Se o teu, por exemplo, relacionamento não tá bom, se tu dedicar nele, tu vai ter outros... Né? Vai conseguir olhar coisas boas. Se o trabalho não está bom, se dedica, vai conseguir ter resultados diferentes. Se a gente fazer exatamente o mesmo sempre, a gente vai colher sempre os mesmos resultados, né? Então a dedicação muda bastante. Show de bola. Fábio, eu quero agradecer também aí. Tamo junto, mano. Cara, tua presença aqui nesse momento. E, cara, isso é sensacional porque, assim, isso é quase que uma reflexão. Né? Quando a gente começa a discutir, conversar, isso é uma reflexão que vai até mudando os teus conceitos. Exatamente. E agradecer mesmo, porque assim, isso para mim é um aprendizado, entende? Quando tu começa a conversar sobre determinado assunto, tu começa a receber mais informações, um aprendizado, um crescimento, um desenvolvimento. E, cara, sucesso para ti, Fábio. De novo, quero dizer que te considero uma pessoa excepcional, nesse teu sentido motivacional, na busca, um cara dedicado naquilo que tu faz. E como para mim é importante a dedicação, eu sinceramente tenho orgulho de fazer parte dessa amizade e que continue por anos aí e a gente venha trocando mais figurinhas aí. Claro, vai ser convidado mais vezes, pode ter certeza, vai já reservando tua agenda aí. E o pessoal que estiver nos ouvindo, compartilha, curte, dá um joinha. A gente não sabe fazer isso ainda, mas vai lá e compartilha e mande aí para alguém que você conhece. Eu tenho certeza que vai gostar muito de aprender sobre liderança, sobre dedicação e principalmente se a pessoa pensa em ser um engenheiro de produção e vai ter essa ideia de poder gerir pessoas. Isso é fundamental. Eu acho que gerir pessoas não é somente no engenheiro, somente no professor, somente no advogado. Não, gerir pessoas a gente faz todos os dias, em todos os momentos, em todos os lugares. Obrigado, pessoal, e até mais. Show de bola, valeu!
Pô, era, mano. Top,